acho que foi quando eu fui estagiar numa corretora, né? Eu estava na faculdade de administração, assim como todo mundo que não sabia o que ia fazer pro resto da vida. E aí eu estava fazendo estágio gratuito numa corretora, e aí nesse estágio gratuito, o cara que estava sentado do meu lado ganhou R$ 5.000 em poucos minutos, assim. Eu lembro que foi, sei lá, 20 ou 30 minutos de operação. E R$ 5.000 em 2006 era como se fosse 2005, né? 2005, agosto de 2005. Era como se fosse uns R$ 50.000 hoje. Então uma das coisas que eu falo é, caraca, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, porque eu vi ele ganhando aquele dinheiro, eu vi que era possível e eu vi que poderia trazer o resultado que eu queria, com liberdade e ganhos altos. Bom, acho que o maior prejuízo que eu já tive não foi diretamente eu numa operação. Foi quando eu fundei a minha mesa proprietária no começo. A gente montou a WHPH, que é Work Hard, Play Hard, em 2012. E a gente estava com outros traders, estava crescendo bastante. E aí a gente deu autonomia demais para alguns traders que gerenciavam os traders seniors. E aí esses caras, eles negligenciaram o risco, montaram uma posição gigantesca na eleição da Dilma, apostando que ela ia ganhar no primeiro turno. O Aécio surpreendeu, a bolsa abriu com 10% de alta e a gente acabou tomando um prejuízo de R$5 milhões no dia. E eu só fiquei sabendo disso, do prejuízo, no domingo à noite, quando o pessoal tinha montado já a posição, não tinha o que fazer, e eles foram até minha casa às 8h30 da noite me contar o que eles tinham feito e que eles estavam desesperados de como ia abrir o mercado porque o Aécio poderia ganhar as eleições. Então, o que eu aprendi com isso é não delegue demais, principalmente algo muito importante, né? E mantenha controle e processo acima de tudo. Então, a partir disso, a gente nunca mais errou no gerenciamento de risco dos nossos traders aqui dentro. Eu acho que boa, né, que mudou muito o meu jeito de operar, é que até 2007 eu operava basicamente muito ações, né, montava posições em ações, etc. E futuros também, né, índice futuro. Não tinha muito dólar futuro naquela época. E aí veio a crise, que foi a bolha americana, o estouro da bolha imobiliária americana, começou em outubro de 2007 e não em julho, com a quebra do Lehman Brothers. O pessoal esquece o contexto da história inteira, mas quem estava no mercado lembra bem. E aí, em outubro de 2007, a bolsa caiu 20%. E eu tinha um cliente enorme, que eu tinha alocado o patrimônio dele que vinha só de renda fixa em renda variável, e o cara me xingou, né? E aí eu acabei ligando para a pessoa que fazia uma tutoria comigo no mercado, né? O meu mentor. E aí ele falou assim, pô, mas você precisa aprender a operar juros, né? Operar renda fixa. E eu achava que não dava para ganhar dinheiro com renda fixa, porque era renda fixa, né? Mas aí eu descobri o mercado de juros futuros, acabei me recuperando dessa perda, né, que esse cliente teve, e acabei entregando um lindíssimo resultado de mais de 40% em 2008, apesar da bolsa ter caído 40%, em função das operações de juros. E eu acho que essa operação foi uma operação linda, porque eu estava aprendendo juros futuros, saiu o grau de investimento, enquanto estava todo mundo otimista com bolsa, eu vendi bolsa e comprei juros pré-fixados, comprei opção de juros apostando na queda, porque o Brasil ia melhorar, e na verdade o corte de juros veio em função da recessão que estava chegando. Então, não em função de que o Brasil tinha recebido o grau de investimento. Então, foi um erro-acerto bastante positivo, que depois me transformou num dos maiores operadores de juros do mercado brasileiro. Tem, ele começa todo dia à noite, né? Então todo dia à noite eu faço a mesma coisa que eu faço desde o começo. Eu estudo os principais ativos que eu tô de olho,
olho um pouco das notícias correlacionadas à precificação de juros, monto o meu planejamento e no dia seguinte eu não faço absolutamente nada, zero, não improviso nada do que eu planejei no dia anterior. Então eu sou uma pessoa muito regrada, muito disciplinada com isso, que é como você vai para uma academia, né? Você vai lá e você tem um treino que você planejou para fazer naquele dia e a maior parte das vezes, né, você faz. E aí eu não entendo algumas pessoas não fazerem isso no mercado financeiro. Elas acordam e falam, pô, que legal, vamos ver o que vai acontecer hoje. Então não dá para fazer mágica todos os dias. Então se você tiver consistência no seu planejamento e tiver com ele muito bem organizado, eu acho que o resultado ele vem de forma mais consistente e mais duradoura. Bom, isso começou em 2012, quando a gente montou a nossa mesa proprietária. Então a gente vendeu a nossa companhia, que era uma gestora de recursos terceiros, para uma empresa espanhola que era sócio da Rainha da Inglaterra, né, do Royal Bank. Depois de terminar esse período, a gente montou nossa mesa proprietária e não era uma mesa proprietária, né? Eram alguns traders operando o meu dinheiro. Eu fui para os Estados Unidos, vi que tinha um mercado gigantesco de mesa proprietária, descobri o que era mesa proprietária, e aí eu vim para o Brasil e falei, pô, legal, vou montar esse negócio. A gente começou a recrutar e treinar traders para terem resultado. E aí esse treinamento ele acabou ficando tão famoso, tendo uma crescente tão grande, que as pessoas começaram a pedir para comprar esse treinamento. E foi aí que começou a nascer o educacional, né? Então o educacional ele veio de uma necessidade nossa de treinar as pessoas para terem os melhores resultados. Então às vezes as pessoas falam, pô, mas como é que isso virou um negócio? Virou um negócio sem querer. E aí a gente viu que isso realmente mudava a vida das pessoas, porque muita gente que não conhecia nada de mercado financeiro passou a aprender através desses treinamentos, passou a ingressar na nossa mesa proprietária e passou a ter resultados fantásticos através disso. Então eu vejo que realmente tem um propósito, né? Algo que a gente começou para transformar a nossa companhia. Eu acho que são várias coisas, né? Eu estava até conversando com um auditor ontem. Ele falou, pô, você já trabalhou com consultoria, você é advogado, como é que você manja tanto tema contábil, jurídico, financeiro, entre outros, né? Eu brinco que a maior escola é você resolver os problemas e não delegar esses problemas, né? Você fazer parte da solução desses problemas, das ideias. Algumas pessoas falam assim, pô, mas eu pago para alguém resolver o problema para mim. Mas aí o problema é que se tiver de novo, você não vai saber resolver, ou você não vai saber como foi resolvido, e você pode ser até muitas vezes enganado. Então eu acho que o que eu aprendi assim em todo esse tempo foi que você tem que desenvolver um pensamento de segundo nível. O que é um pensamento de segundo nível? Enquanto todo o consenso ele vai para uma direção, você faz uma pergunta simples de, pô, mas e se não fosse desse jeito, fosse desse outro jeito? Teria algum sentido? Então acho que o que o mercado me ensinou muito, né, e ter uma empresa listada na bolsa, construir um negócio do zero, me ensinou pensar fora do consenso, né, o tempo inteiro fora do consenso.